Com muito esforço e determinação, as suas dívidas podem ficar para trás. Será mesmo? Será mesmo que isso vai acontecer? Claro que sim. Mas antes de eu te contar essa história, segue a nossa conta no Instagram para você não perder nenhum conteúdo. Bom, o negócio é o seguinte. Hoje, a gente quer desejar para todos um feliz ano novo, com muita paz e tranquilidade. E o que acontece? Né? Bora lá que nós vamos para a pauta de hoje. Olha só o que eu falei. Eu falei que as suas dívidas podem ficar para trás. E o que acontece? Será mesmo que isso pode acontecer? Claro que sim. Pode acontecer sim. Então o que acontece? Bora lá, estamos ao vivo no Instagram, na conta Alexandre F. Pizarro Oficial. Siga a nossa conta para você não perder nenhum conteúdo e assim você ajuda a gente a chegar mais longe. O negócio é o seguinte, muitas pessoas que saem do vermelho, esse negócio de sair do vermelho está mais do que batido, né, na internet, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? As pessoas, elas criaram o quê? Uma organização, um planejamento na vida financeira delas. Elas pegaram e reduziram gastos, aumentaram a renda extra, essas coisas todas. Então o que acontece? Quando você sabe as suas despesas fixas, variáveis, você monta uma lista de prioridade. Quando você vai no supermercado, você sabe o que você vai comprar. Você sabe quais as dívidas que você tem. Então o que acontece? Você vai montar um esqueminha que é assim, entra tanto de dinheiro e sai tanto. E você está cheio de dívida atrasada depois da data de pagamento. E o que acontece? A sua vida é o caos, é a tempestade, é o pior dos mundos. A maior perturbação, a maior encheção de saco. Um monte de gente te cobrando, gente que não é nada às vezes, que nem sabe da sua realidade. Então o que acontece? Você tem que identificar a sua renda. Você tem que, não importa se você é CLT, estatutário ou autônomo, você tem que ver para onde o seu dinheiro vai, para você ter noção desse caminho, para você achar o melhor caminho, a melhor via, a melhor rota, se chama do que você quiser. E você tem que saber as suas dívidas quais são. Porque tem muita gente que tem dívida que nem sabe quais dívidas tem. Não é? Tudo bem definido, você vai conseguir o quê? Tomar uma decisão mais consciente. Você vai ver que você tem que ter um recurso para começar a quitar a dívida. Porque isso é o básico do básico. Depois ainda você tem que saber reconhecer as dívidas, quantas parcelas, contratos, se já está fechado, está aberto, como é que faz, aonde está, onde é que você vai encontrar isso, como é que você vai começar a pagar, porque é assim, tem gente que vai viver a vida toda endividada, e isso não tem nada demais, tá tudo certo, porque a vida da pessoa é assim, e não cabe ao planejador financeiro chegar e falar que ela está errada, ou que ela está certa. A gente pode mostrar que uma vida sem dívidas, uma vida mais consciente, ela vai ter uma qualidade de vida maior. E o resto? Uma situação diferente dessa, cheia de perrengue financeiro, a vida da pessoa vai ser o caos, porque ela vai ter restrição de crédito. E daí fica difícil pegar dinheiro emprestado. Mas por que pegar dinheiro emprestado? Porque o financiamento saudável faz com que as pessoas vão adquirir bens imóveis e vão realizar pequenos sonhos ou grandes a curto, médio e longo prazo, e só assim, porque ninguém nasce, por exemplo, trilhardário. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quem tem um Fiat Uno 88 paga um IPVA, um custo de manutenção, paga um monte de coisa. Eu nem sei se já tem IPVA, se 20 anos, mas vamos dizer que tenha. Ela tem uma realidade. O cara tem um Fiat Uno 88. Ele tem uma realidade de vida.
Ele tem uma vida digna e tem esse carro, ele só consegue ter esse carro. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, um Corolla novo, 2024, 2025, aí o poder econômico dele é maior. O carro custa lá, vamos dizer, sei lá, 150, 180 mil reais. Seguro de mais ou menos 5 mil por ano. IPVA também de uns 5 mil por ano, mais ou menos. Manutenção do japonês é barata, mas o que acontece? Também tem manutenção, tem troca de pastilha e tal, não sei o que. Essa pessoa tem uma outra realidade. Ela vai sempre poder comprar mais coisas, ter um endividamento saudável e consciente maior. Agora, vamos dar um exemplo, um outro exemplo. Um cara que tem, por exemplo, um helicóptero Augusta de 35 milhões, só de manutenção, se me parece, eu fiz uma pesquisa para dar esses exemplos que eu estou falando hoje, em média 5 mil reais por mês de manutenção, não é? Então o que acontece? 5 vezes 12, 60 mil. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 60 mil. Só de manutenção. Então o poder de compra de barganha desse cara, desse indivíduo, é maior. Ele consegue comprar mais coisas, ele consegue fazer mais coisas. Então cada um, com todo respeito, cada macaco no seu galho, cada pessoa no seu quadrado. Mas todos, eles têm que realizar gastos e compras e empréstimos e financiamentos conscientes. Que daí a sua saúde financeira vai ser mais saudável, a sua vida vai ser mais sustentável e você sai desse mundo dos perrengues financeiros, do pior dos mundos, que você não tem paz e sossego, porque você tem que trocar o celular, o número, porque não param de te ligar no caso de você estar endividado. Então o que você tem que fazer? Você tem que tentar viver de uma forma com mais paz e tranquilidade, que isso é mais prazeroso, é mais confortável. Quando a pessoa não quer sair das dívidas e vive eternamente endividado, ela escolheu, a escolha é dela. Agora os outros, o que tem o Fiat 88 Uno, o que tem o Corolla e que tem o outro que tem o helicóptero, cada um tem um poder de poder fazer um empréstimo maior, comprar mais coisas, um em relação ao outro. Então, por isso que você tem que tomar decisões conscientes na sua vida. A decisão de empréstimo e financiamento do que tem o Fiat Uno vai ser mais simplória. O que tem o Corolla 2024, 2025 já vai ser bem maior do que quem tem o Fiat Uno 88. E o cara que tem um Augusta de 35 milhões, que só manutenção é em média 5 mil, ele também vai ter um poder de barganha maior. Mas todos, eles têm que ter o quê? Tomar decisões conscientes de consumo, de gastos, de compras. Porque mesmo que tenha o Augusta, ele não pode comprar, por exemplo, 4 Boeing. Talvez seja muito para ele. E o que tem o Corolla, ele não pode comprar uma Ferrari, porque talvez também é muito para ele. E o do Fiat Uno, ele não pode comprar uma lancha de 40 pés, porque talvez seja o que? Muito o poder dele de fazer um empréstimo, um financiamento. Eu estou dando um exemplo genérico. Por quê? Porque o importante é a pessoa tomar decisão consciente, é um consumo consciente. Fazer empréstimo saudável é muito bom para você trocar de casa, aumentar seu patrimônio. Saudável com o pé no chão. Então o que a gente tá falando hoje? A gente está falando hoje que as suas dívidas elas podem ficar para trás. Em função de quê? De você não só quitar, mas você começar na quitação a tomar medidas conscientes de consumo e de gastos. Porque se você não tiver prioridade, você pode até quitar as dívidas, mas você volta para o mundo das dívidas. É meio cruel, mas a pessoa, se não mudar o comportamento, o hábito, as escolhas, e ela quita as dívidas e continua na mesma situação, ela vai continuar no mesmo pior dos mundos, que é o mundo da cobrança. Porque a pessoa, ela vai comprando, não importa se é por impulso, frustração, o que é? Se ela é seduzida pelo marketing e a publicidade. Porque muitas vezes a publicidade e a propaganda, eles fazem com que a pessoa só se sinta bem comprando o celular do lançamento do ano, o carro do ano,
Perdão, e a vida não é só comprar coisa. Muita gente fala assim, não, a pessoa tem que parar de fazer dívida, parar de fazer dívida. A pessoa tem que fazer dívida consciente. E as não conscientes, ela tem que parar mesmo, porque não dá. Porque daí a pessoa fica endividada. É complicado. Vai ter restrição de crédito. E aí o que acontece? Você fica limitado nas suas compras, nos seus gastos. Se acontecer uma situação eventual e você não tem aquele dinheiro para consertar alguma coisa que quebrou, alguma necessidade médica, por exemplo, fica complicado a sua vida. Então nós estamos falando algumas coisas que, né, repetindo, as decisões conscientes para direcionar os seus recursos para pagar suas dívidas, e quando você não tiver nas dívidas, você conseguir limitar essa quantidade de compras absurdas que as pessoas fazem e caem no endividamento. Por quê? Porque tem 80 milhões mais ou menos de pessoas no Brasil com essa situação. E muitas vão continuar nas dívidas a vida toda, outras vão procurar o Serasa, Limpa Nome, que é uma empresa global, gigantesca, inovadora, e que muitas pessoas só conseguem pagar as dívidas dessa forma, usando o Serasa Limpa Nome. Isso é um sucesso. Por quê? Porque resolve o problema das pessoas. Tudo bem que fica com o nome limpo, mas com restrição de crédito, mas isso é a forma que a pessoa, naquele momento da vida dela, conseguiu pagar as dívidas dela, com muita dignidade. E depois ela vai resolvendo o resto aos poucos. E quem sabe no futuro ela tenta pegar essa restrição de crédito, porque ela limpou o nome às vezes com 90% de desconto, e ela tenta resolver especificamente esse problema. E daí, ela tirando essa restrição de crédito, ela vai ter que pagar a dívida inicial, com juros, um monte de coisa. Vai ter que negociar com quem comprou a dívida. Não importa se é o banco, não importa se está num terceiro. E daí ela vai tentar tirar essa restrição. Para limpar o nome e não ter mais restrição de crédito, teria que ser na lei do superendividamento, que é uma forma mais suave de resolver as coisas, mas com muito difícil implementação. E você consegue ter uma margem no seu salário para você ter uma subsistência digna. Claro, a melhor opção seria dessa forma. Mas, repito, tem 3 formas. Uma são as pessoas que nunca vão querer sair da dívida e vão ficar nesse perrengue financeiro o resto da vida. Isso é a coisa mais normal, tá cheio de gente assim, que nunca vai sair do endividamento. Tem gente que vai resolver o endividamento pelo Serasa. E o que a pessoa é? Vai ficar com o nome limpo, vai ter uma restrição lá de crédito interna, e a pessoa é uma vencedora, porque ela só conseguiu dessa forma. E essa forma não é nem errada nem certa, é a que ela conseguiu. Como um que tem um Uno 88, ele conseguiu comprar esse carro, ele é um vencedor. O que tem o Corolla 2024 é um vencedor também, que é aquele que ele comprou. E o outro que comprou um Augusta também, ele é um vencedor na vida. Por quê? Porque ele conseguiu comprar aquilo. Então é assim, não existe certo ou errado na vida. O que existe depende do contexto. Se a pessoa quer ficar o resto da vida endividada, é problema dela. Ninguém tem que falar que ela está certa ou que ela está errada. Claro, a melhor opção seria ela não viver esse perrengue financeiro. A pessoa resolveu pelo Serasa Limpa Nome, com uma empresa global gigantesca, inovadora, milhões de pessoas resolvem dessa forma, ótimo, foi a forma que ela conseguiu. E se ela conseguir daquela forma mais difícil de implementação, que é pela lei do superendividamento, ela limpa o nome, demora um tempão, paga efetivamente o que devia, com a menor quantidade de juros possível, e ela não vai ter restrição. Mas essa forma é a forma de difícil implementação e é uma forma difícil de fazer. Não é todo mundo que tem cacife que aguenta uma parada dessa. Pagar uma dívida durante 5 anos, de ter restrição de dinheiro, porque todo mundo gosta de comer uma pizza, de querer sair, de querer viajar. É muito difícil a pessoa manter durante 5 anos um foco e uma determinação e aguentar e finalizar esse período. Pode até ser bom para a pessoa mudar o hábito, porque ela vai durante um tempo longo
aprender a viver com o cinto apertado, períodos de vacas magras. Isso também ajuda a pessoa a aprender que se ela passou um período grande gastando pouco, ela pode continuar na vida para normalizar os bons hábitos, tornar os bons hábitos, os bons costumes, as boas escolhas de gastos. Porque, repito, a pessoa que tem um 1,88, ela vai ter alguns tipos de gastos e luxos na vida. O que tem o Corolla vai ter outros tipos de gastos e de luxos e de mimos na vida. E o que tem o Augusta de 35 milhões com manutenção de 5 mil em média por mês, vai ter outros luxos, outros mimos. Né? A vida é assim, cada um no seu quadrado. E não tem ninguém certo e ninguém errado, depende do contexto. Um quer ficar na dívida, acha isso a coisa mais normal, viver esse perrengue de endividamento. O outro só consegue, outros milhões só conseguem pagar pelo Serasa Limpa Nome, e tá ótimo. É o que a pessoa conseguiu. E outros vão pela lei do superendividamento, de difícil implementação, não é fácil. Então você vai ter que superar esses desafios, esses obstáculos, porque vão surgir diversos obstáculos no seu caminho. Em qualquer uma das situações, quem fica só endividado vai virar um perrengue financeiro. Quem, repito, pela lei do Serasa Limpa Nome, lei não, pela empresa Serasa Limpa Nome, também não é fácil. Vai ter que obedecer ali aquela estruturação, aquela estratégia. E pela lei do superendividamento não é fácil também. É bem difícil a implementação. Agora vamos para os nossos próximos conteúdos aqui. Foco e persistência em qualquer situação, para manter esse planejamento e não de desistir nas dificuldades financeiras. O que acontece mais? Vamos ver aqui, ó. Tem que evitar novos endividamentos. Por isso que a pessoa, quando entra na lei do superendividamento, pega lá 5 anos para pagar. Tem gente que não aguenta essa parada. Encarar 5 anos lá pagando a dívida lá é difícil. Ficar apertado muito tempo. Tem que tentar resistir essa tentação de fazer compra impulsiva. Porque o dinheiro, quando você está endividado, ele tem que ser direcionado, canalizado para o pagamento das dívidas. Priorizado. Porque encarar a parada do endividamento não é fácil. Tem que ter uma organização financeira. Então você tem uma lista de compra e você vai ter que sempre estar controlando essa lista para você não passar seus gastos. Por quê? Você tem uma renda. Você tem que diminuir gasto. Aumentar a renda. Então tem que se controlar nesse período de saída do endividamento. O que a gente faz aqui? A gente ajuda você a organizar suas finanças e sair do endividamento. Entendeu? Para quê? Para você ter paz e tranquilidade na sua vida. E sair desses perrengues financeiros de cobrança, de SMS, cartinha. Você vai lá, você troca o seu chip para ninguém ligar para você que estão cobrando que você não pagou uma conta. Aí você vai lá, eu já falei essa história, você vai lá e compra um chip novo, virgem, que de virgem não tem nada, que ele já passou na mão de um monte de endividado, e daí ficam ligando lá, perguntando um monte de nome de pessoas. Então o que acontece? Não é fácil. Dá para cadastrar o nome no Procon, o telefone, e depois de uns 30 dias as empresas de telemarketing consultam lá e dá para reduzir sensivelmente as ligações. Você pode ter surpresas desagradáveis no mundo do endividamento? Pode. O que você não pode fazer? Você geralmente é assim, você não pode renegociar no banco, porque você vai assinar concordando com a dívida e você pode dar um bem em troca, em garantia. E daí o que acontece? Se você passar por uma situação inevitável e difícil e não conseguir honrar esse novo contrato, essa nova renegociação, eles podem ir em cima de um carro seu, de um terreno, de alguma coisa. Por isso que é bom não renegociar em banco. Por quê? Você conversa, você vê as opções, ou pessoalmente ou por telefone. Mas o gerente do banco nunca vai ser seu amigo. Ele está ali
vai emprestar dinheiro cada vez mais para você, para a bola de neve aumentar, e ele vai ferrar a sua vida, porque o banco vive de juros, de dinheiro, ele negocia dinheiro. Então o que acontece? Quanto mais o gerente der lucro, melhor para o banco e para a pontuação dele. Então ele não é seu amigo, ele vai aumentar o número de parcelas absurdamente, talvez diminuir os juros, mas no final, você começou devendo 7, vai sair com 18. Ou às vezes sai até com, você deve 12, você sai com 45 para pagar. É assim, o sistema trabalha assim, o sistema trabalha ferrando as pessoas. Porque as pessoas têm pouco conhecimento de educação financeira. E as pessoas, elas de boa fé, elas acabam muitas vezes até pegando empréstimo sem fazer uma avaliação se aquele empréstimo é compatível com a renda delas. Tem muito idoso que pega consignado sem saber, é enganado, assim, é levado a motivação e depois não tem como, né? Ficar pendurado em pagamento e ficar com a vida apertada. Então, o mais importante são decisões conscientes de consumo, de gastos, de empréstimos, de financiamentos. Tem que ser muito complexo isso aí. Renegociar as dívidas. Renegociar as dívidas. Ou você vai renegociar pelo Serasa, ou você vai renegociar pela lei do superendividamento. Não tem como outra situação. Se você, como eu já acabei de falar, se você entrar no banco, você entra devendo 7, sai devendo 18. Ainda assina lá com bem garantia. Não vale a pena. Nunca renegocie em banco. Vamos ver. Cortar gastos. Gastos desnecessários. Diminuir. Você tem que ter uma lista de compra. Você tem que saber para onde seu dinheiro vai. E você tem que canalizar ele para o pagamento das dívidas. Senão você não vai sair do endividamento. A importância de você buscar novas rendas extras. Para você aumentar o volume de dinheiro para você quitar sua dívida lá na frente, de preferência tudo de uma vez, com desconto. Como é que você pode ver possibilidade de renda extra? A gente convida você, a gente tem uma playlist no nosso canal do YouTube de renda extra. A gente vai colocar hoje de novo, estamos colocando quase todo dia nos stories. Você clica lá, você entra no canal nosso do YouTube Vidas e Talentos. Nós temos uma playlist com vários vídeos e na descrição dos vídeos existem vários links de opções para você conhecer de coisas que existem, que você não é obrigado a comprar nada, mas são links de afiliados Eduz e Hotmart com produtos em bastante procura no mercado hoje. Então são possibilidades. Porque você às vezes é dona de casa, você só fica em casa, não tem uma profissão, não tem uma atividade. Você pode, por exemplo, virar manicure, pedicure, fazer unhas alongadas, que isso daí tá na moda. A mulherada adora, é lindo e é um produto caro. Então o que acontece? Você pode se especializar nisso e dar um bom faturamento por mês. Então existem cursos desse tipo de prestação de serviço e outras para você conhecer. Priorização, às vezes, de dívida. Se você tem uma dívida com juros muito altos, é interessante você tentar pagar, tentar negociar com desconto. Para quê? Para você conseguir matar essa curva exponencial para cima. Porque os juros compostos, eles fazem a dívida crescer muito. São juros sobre juros. O que você vai ter que ter? Você vai ter que ter muita motivação e apoio da família e dos amigos, porque é um período difícil. Um dos melhores remédios para quem está com ansiedade, depressão, por causa de endividamento, é atividade física, caminhada, academia. Então, quando você paga uma dívida pequena, eu já falei várias vezes, vai dar um gás para você superar outras um pouquinho maiores e você vai aos poucos quitando esse endividamento. Você vai ter que ter muita paciência, porque esse processo de saída das dívidas, ele é longo. Às vezes, para você conseguir pegar no Serasa uma condição boa, pode levar 200 dias ou mais.
um pouco mais. Na lei do superendividamento, você pode levar 1 ano, às vezes até 2, para conseguir implementar tudo isso. E daí o que acontece? Fica complicado. Quando você estiver quitando as dívidas, você tem que tomar cuidado para não contrair mais dívida, tá? Então o que acontece? Nós temos, o que você tem que muitas vezes fazer? Você não tem muito conhecimento em educação financeira, você tem que se encher de conhecimento. Existem N sites como Fundação Bradesco que trazem para você conteúdos maravilhosos de educação financeira. Você tem também as corretoras XP e EQI, que também tem conhecimento, tem muito e-book lá dentro. E depois você pode também ler livros. Existem livros específicos de educação financeira, livros inclusive que falam, como por exemplo, como as pessoas consomem, por que elas consomem em excesso. Para você aprender a lidar. Tem um livro da professora Rita que fala de eu consumo, mas é por causa dos hormônios. É um livro maravilhoso. Se a pessoa lê, vai entendendo como é que a pessoa funciona na cabeça da pessoa, essa emoção, porque a pessoa consome muitas vezes por emoção, a pessoa vai entendendo um pouco o mundo. Por que esse mundo é assim? Porque as pessoas têm tanta necessidade de consumir, de status, de pertencimento, e muitas vezes você lendo um livro desse, ele abre a sua cabeça para você conhecer um mundo que você não conheceu ainda. A gente tem no destaque do nosso Instagram boas leituras, sugestões de boas leituras. A gente vai aumentar esse destaque com o tempo, mas ali, quem quiser conhecer boas leituras indicadas a dedo, dá uma olhada lá que você vai gostar. Sempre vai ter alguma que você vai gostar muito. Bom, ver a lista de compra, né? Quando você vai no mercado, como é que você faz para aprender a comprar bem ou melhor? Muitas vezes as pessoas que são novas não sabem comprar direito ou compram mal no supermercado. Eu já falei em outros vídeos meus, cola numa senhora, no bom sentido, de cabelo branco, cabelo grisalho, que essas senhoras sabem comprar, elas sabem opinar. Muitas vezes você não sabe escolher e elas compram bem melhor, elas fazem com menos dinheiro compras melhores que as suas, que você é bem mais novo e é inexperiente. Tem que saber comprar em supermercado, porque não é fácil, senão você vai acabar comprando caro e sempre vai estar com uma lista de compras exagerada. Então, o que acontece? Quando você vai quitando todas as dívidas ou algumas, você vai se sentindo recompensado por esse processo. E daí o que acontece? Você vai aprendendo a sair desse mundo de endividamento. Essa parte de dívida, Serasa, perdão, lei do endividamento, logo nós vamos trazer aí mais conteúdo para ajudar você a solucionar as suas dívidas. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, que dá para você se livrar das suas dívidas. Elas podem ficar para trás, e isso acontece, mas você tem que o quê? Você tem que se dedicar, porque não vai ser fácil. O processo é um processo longo. E aqui embaixo, nós temos o nosso comentário. A gente pede para você encarecidamente comentar o nosso conteúdo. Também ir lá no nosso YouTube, no nosso canal Vidas e Talentos, conhecer a nossa playlist, conhecer nossos vídeos, se inscrever lá, que você ajuda a gente a chegar mais longe e ajudar mais pessoas. Bora lá se inscrever no nosso canal. E esse é o nosso vídeo de hoje. Não se esquecendo que a gente quer deixar aqui uma declaração que é a seguinte: feliz ano novo para todos. Um próspero ano novo, de muita paz, de muita tranquilidade para todas as pessoas que ouvem a gente. E a gente gostaria de agradecer muito e um bom 2025 para todo mundo. Muito obrigado, gratidão.